Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Relinda e hoje eu vou trabalhar mais uma letrinha do alfabeto com as minhas crianças. Então, vamos descobrir que letrinha é? Vou ler um texto e aí a gente vai descobrir que letrinha é. Era uma vez uma vaca amarela que pulou a janela e ficou banguela. Que letrinha será que é? É a letrinha V. Então, esse é o nosso texto, ó. Era uma vez uma vaca amarela que pulou a janela e ficou banguela. Nesse texto tem palavras que rimam, ou seja, tem palavras com sonzinho final igual, né? Por exemplo, amarela, janela e banguela. Então, as crianças vão identificar no texto essas palavrinhas, pintar, como a gente já fez em outras atividades, e depois a gente pode trabalhar com essas palavras de uma outra forma. Mas também tem uma outra atividade que eu quero fazer hoje com vocês, sobre aproveitando esse texto, né, de uma maneira diferente. Mas antes de a gente trabalhar o texto, eu vou dar para as crianças uma folha que tenha o desenho da vaca, que elas gostam de ilustrar, né? E seria esse aqui. A gente vai pintar a vaquinha, colorir, recortar o texto, vamos fazer um texto interativo. E aqui a gente já vai aproveitar e fazer a família silábica, como a gente já fez nos outros textos das outras letras do alfabeto, né? Juntando a consoante V com a vogal A, fazendo a família silábica do vá, vê, vi, vó, vu. E aqui está o nosso texto que eu li, para depois a gente reescrever aqui. Eu já vou explicar como é que a gente faz. Mas primeiro vamos colorir a nossa vaquinha. Eu já colori a minha, né? Aí a gente pede para eles fazer um chãozinho. Aqui está a minha vaquinha colorida, ó. Vou abaixar aqui para vocês verem. Então, já fiz o chão, né? Aí a gente cola a vaquinha aqui no chão. Vamos colar ela. Cola ela no chão. A cabecinha para esconder o texto, a gente cola ela um pouquinho mais para cima, de uma maneira que a gente pode levantar e ler o texto quando quiser, como a gente já fez nos outros textos interativos. E aí ela vai ficar assim, né? A gente levanta para ler o texto. Essa é uma das atividades. Depois eu vou dar um texto para eles assim. Esse texto, ele está sem os espaços entre as palavras. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Então, tá tudo junto, ó. As crianças, quando estão no processo de alfabetização, geralmente elas escrevem assim, esquece de deixar os espaços entre as palavras. Então, às vezes a gente faz de propósito para elas aprenderem a usar o espaço e vai explicando como é que a gente consegue fazer os espaços certos no texto conforme a gente fala, né? Cada vez que eu dou uma paradinha na minha fala, eu tenho que deixar um espaço entre as palavras. Então, aqui, era uma vez. São 3 espaços que tem que ter. E a criança tem que começar a perceber isso, que ela não fala era uma vez, tudo junto, né? Ela fala era uma vez. Claro que se ela falar rápido, ela vai falar tudo junto, mas não é assim que a gente pronuncia as palavras. Então, a gente vai pedir para elas pintarem os espaços entre as palavras aqui nesse texto e depois reescrever esse texto com os espaços corretos em uma outra folha. Então, vamos fazer? Vou abaixar aqui para vocês verem. Vamos pegar um lápis mais colorido, né? Então, era, ó, eu dei uma paradinha no era, uma. Então, olha só, era
um espaço no era, uma, espaço, vez. Uma de novo, espaço, vaca, espaço, amarela. Que, espaço, pulou, espaço, a, espaço, janela. E, espaço, ficou, espaço, banguela. E aí vai ficar assim. Depois delas fazerem isso aqui, elas vão reescrever o texto, prestando atenção que quando eu chegar aqui no era, eu tenho que deixar um espaço para daí escrever uma, deixar outro espaço e escrever vez. Na outra linha, uma, espaço, vaca, espaço, amarela e assim por diante, até terminar o texto. E aí elas vão aprendendo que quando elas falam e dão uma paradinha, elas precisam deixar o espaço entre as palavras. Então essa é uma atividade diferente. Uma outra sugestão é você montar tipo um quebra-cabeça com as palavras que você quer trabalhar da letrinha V, recortar em tiras e dar para a criança para ela montar as palavrinhas. É uma maneira dela aprender a montar as palavras também. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, deixe aquele joinha para mim e até o próximo vídeo. Tchau!